Bom dia! Nesta palestra, de acordo com meu sistema de salvação e desenvolvimento harmonioso, na parte de estruturar a consciência para evitar uma possível catástrofe, transmitirei uma tecnologia cujo princípio é que existem certas leis de conhecimento em paralelo com a compreensão prática da estrutura da consciência. De acordo com as leis fundamentais do mundo e da consciência, os postulados são os seguintes. Se alguém considera sua percepção como um reino distante da consciência, ou seja, se percebe sua percepção de uma posição externa, então ela, percepção, está funcionando dentro neste momento do corpo físico. A aplicação prática desta lei é que se pode construir a realidade física do ponto de vista da percepção, observando quaisquer elementos da realidade externa. Se você observar atentamente esse esquema, verá que essa tecnologia não é complicada no que diz respeito ao algoritmo. Quando você olha para qualquer sistema externo, deve determinar se é a área de sua consciência ou uma área contígua à consciência. Portanto, é importante precisar como determinar a realidade externa que não faz parte do reino perceptivo. Se você não complicar as coisas, a tecnologia faz com que você conserte suas tarefas em alguma área do elemento externo da realidade. Isto pode ser feito de qualquer área se você conhecer a lei de controle com antecedência. Por exemplo, se a tarefa é a regeneração ou o resgate macro, então você obtém controle incondicional baseado no trabalho simultâneo da consciência, alma, espírito e outros sistemas de informação humanos. Veja que outros sistemas são esses. Trata-se dos elementos do conhecimento sobre o homem. Ao fazer isso, separe qual é o seu conhecimento individual e qual é o conhecimento comum, coletivo. Ao discernir essa estrutura, observe o elemento de evolução de sua consciência que lhe dá a compreensão de por que a tecnologia de controle pelo elemento de realidade externa, elemento de percepção, é a tecnologia de resgate macro. O espírito, alma, consciência e outros elementos da personalidade formam uma fonte comum. Tente imaginá-los geometricamente ao lado do corpo físico. Uma vez feito isso, pode-se ver todo o sistema celular de seu organismo em conexão com elementos externos da realidade. Ao mesmo tempo, há um ponto estagnado de resgate macro muito estável. Você encontra esse ponto e se convence de sua estabilidade. Este ponto não é dinâmico, mas estagnado, permanece invariável e não lhe escapa. Ao fazer isso, você pode prestar atenção ao ponto ou se distrair dele, mas ele ainda existe de forma constante, assim como os elementos da informação física. Assim, temos o conhecimento de que os elementos informativos do mesmo tipo que os elementos da realidade física existem do ponto de vista da estabilidade do desenvolvimento segundo o sistema de macro-resgate. Esta é a característica de sua cognição. Se nesse momento você estabeleceu o objetivo de realizar esse sistema, encontrar esses pontos, significa que você está se movendo na direção certa. Isso significa que você não pode encontrar esses pontos em apenas uma área sobre a qual falei. Você também será capaz de descobrir independentemente quaisquer leis de conhecimento e desenvolver formas firmes a partir delas. Esteja atento ao surgimento de formas autônomas. Teste essas formas contra os elementos da realidade que você controla e adapte-as à realidade. O seguinte elemento no sistema de autodesenvolvimento aqui, de acordo com a minha metodologia, esta já é a próxima parte da palestra. A autorreconstrução através da estrutura da própria consciência e o controle geral harmonioso. As leis de adaptação que existem na consciência incluem as leis que se estendem à sua restauração futura. Assim, o futuro pode ser visto como uma forma adaptada do seu desenvolvimento contínuo.
Nesse contexto, pode-se, por assim dizer, estudar o futuro de trás para frente, quando você sabe que na realidade atual você tem um nível sistemático de crenças ou quaisquer elementos específicos de comportamento. O futuro, ao considerá-lo como um sistema de adaptação, torna-se seu comportamento ser muito controlável por suas reações sistemáticas ou pela lei de adaptação das conexões gerais. Mudar o próprio ponto de vista, ou seja, mudar o paradigma neste caso, resolve a questão do controle por si só. Trata-se de autorreconstrução, incluindo desenvolvimento harmonioso, onde, é claro, o conceito de uma possível catástrofe global não está presente. Introduzi isso como algo natural porque vejo o futuro como um sistema de desenvolvimento adaptado. A pessoa vê o próprio futuro como um sistema adaptado e adaptativo. Tente adotar sua própria evolução para este sistema por conta própria, sabendo que ele, por sua vez, se adaptará a você. Na verdade, há um movimento multifacetado em direção ao centro geral, onde o centro do desenvolvimento é o seu pensamento, ou seja, aquilo que você colocou, determinou como uma tarefa para o desenvolvimento. Isso só acontece se, depois dessa tecnologia, você entender que pode olhar o futuro como um sistema adaptado. Então você pode ver o seguinte, por exemplo, há uma mesa na minha frente. Daqui a 1000 anos posso perceber a informação do que acontecerá perto desta mesa. Faça isso ao mesmo tempo que eu. Todo mundo tem diante de si um objeto estacionário, uma caneta, uma mesa, uma cadeira, etc. Olhe para frente daqui a 1000 anos. Veja a partir daí como o elemento da construção futura se adapta. O que acontece com a cadeira ou a mesa? Neste caso, o futuro como sistema adaptado se expressa no fato de que o desenvolvimento deste objeto, por exemplo, a mesa, do ponto de vista dos processos futuros, quase infinitos, onde há, por exemplo, oxidação ou umidade. Se a mesa estiver em um ambiente hermético, não importa 1000 anos, então pode sobreviver por vários milhares de anos. Basta levar em conta as condições externas para que o sistema adaptativo mude em relação ao sistema estacionário, de percepção externa fixado à sua frente na forma de um objeto material. Os pontos do desenvolvimento estacionário do futuro estão por toda parte, inclusive nesta tabela. Encontre esses pontos como trabalho independente em cada objeto da realidade. A realidade existe porque existem esses pontos estáveis e pontos de desenvolvimento sistemático. Sua tarefa é desembrulhá-los, pontos, e ver como a informação é distribuída entre esses pontos da realidade externa. Por exemplo, ar, vácuo, outros planetas, etc. Então você também pode ver por que os planetas têm essa construção de todas as coisas, porque eles giram da maneira que fazem e não de maneira diferente. Então faça como um trabalho independente e dê atenção a esses pontos. A primeira parte é o resgate macro através do sistema de estruturação da consciência. A segunda parte é a autorreconstrução, onde destaquei um sistema estável em um nível aparentemente não funcional. Uma mesa é um pequeno sistema funcional. Se adicionarmos um nível de liberdade a isso, adicionamos funções a esse sistema. Por exemplo, passa a ser um sistema com mais funções. Adicionar um parâmetro aumenta infinitamente o desenvolvimento de um objeto. Portanto, no que diz respeito aos humanos, como um sistema multifuncional, é compreensível que o elemento da vida eterna esteja presente nos humanos simplesmente porque eles possuem muitos graus de liberdade que se cruzam. Novamente, como um trabalho independente, é melhor ser discutido coletivamente. Tentar examinar a questão por que o status dinâmico de uma pessoa é a expressão da eternidade neste contexto.
Também tente coletar, acumular as perguntas que vêm de mim no nível informativo relacionado a esta palestra, em algum lugar que tenha a ver com esta palestra. Descarte um volume de informação fora da luz, na percepção, para que estas questões residam dentro. Compare as perguntas desta aula com as perguntas da outra aula e veja como elas se sobrepõem e deixam de ser perguntas. Esta é uma tecnologia para obter respostas de forma mecânica simples. Você os coleta como em um saco, eles ficam lá por um período de tempo e você obtém respostas deles. É a razão pela qual a parte anterior da palestra está repleta destas questões. Você pode fazer qualquer pergunta e depositá-la em uma área de luz provisoriamente construída para obter um instrumento para obter respostas. No entanto, é uma ferramenta um tanto analítica. Levará algum tempo para que as respostas nesta área de luz fechada interajam entre si. Os elementos estão no sistema fechado e são refletidos infinitas vezes. Obteremos uma resposta porque definiremos o sistema de controle de tal forma que, de fato, obteremos uma resposta. Se olharmos para este elemento do ponto de vista da terceira parte da palestra, que trata do controle de qualquer evento, a partir da estrutura da consciência, veremos que o controle existe de acordo com este simples princípio axiomático. Obteremos uma solução mesmo no nível ótico. Quando falamos da funcionalidade da consciência capaz de organizar um número infinito de subespaços de luz, vemos que podemos resolver a mesma tarefa de maneiras infinitamente diferentes. Existe a simplicidade do mundo, a realidade externa é a complexidade, depende de como criamos essa realidade. O número infinito de variantes, processos, também inclui o processo de criação. Quando você controla o sistema de criação, o fato é que você pode determinar cada resposta por si mesmo. Nesse contexto, o controle está em suas mãos. Nesse ponto, ocorre uma transição peculiar e sutil. Eu destaquei a estrutura do desenvolvimento espiritual porque, neste caso, é a estrutura do desenvolvimento espiritual que se destaca. O nível verbal permite um forte desenvolvimento da mente, então tudo está sob controle. Está tudo sob o controle do espírito e não da palavra. Tente passar por isso agora. Configure uma esfera de controle unificado na minha frente, na frente da mesa. Separe a própria construção de controle na esfera. Qual é a diferença? Significando esfera de controle unificado e controle próprio. Então, mais uma vez, diante de você está a esfera do controle unificado, comum. No entanto, todos colocam a esfera em uma área comum à minha frente. A esfera pode ter 1 metro de diâmetro. Tente configurá-lo de tal forma que se sobrepõe às esferas de outros participantes. Como a esfera de controle unificada é diferente da esfera do seu próprio controle, descubra a tecnologia para separar sua própria esfera de controle. Depois de ter feito isso, olhe para um centro unificado de controle e encontre a presença do Criador lá. Veja como a posição de controle unificado e individual está sendo construída a partir do Criador. Uma é a seleção e determinação de sua parte. A outra é feita pelo Criador no centro da esfera. Agora olhe para a tecnologia enquanto o Criador lhe transmite o conhecimento. Olhe para dentro de si mesmo. É o trabalho direto da alma. Agora começa o trabalho da alma. Ocorre no nível da percepção da alma. Observe que a percepção da alma é uma característica especial que, entre outras coisas, forma algumas estruturas de consciência semelhantes a etalon. Nesse ponto, mudo para uma maneira rápida de falar, tentando acompanhar mentalmente, apesar da velocidade da fala. Essas estruturas canônicas de consciência presentes na alma necessariamente também existem em todos os elementos dos eventos, pois todos são controlados pela alma.
Esta é a esfera de controle geral. Nesse contexto, quando olhamos para eventos futuros, por exemplo, podemos ver o evento que já aconteceu como reflexo de eventos futuros em sua consciência, no momento atual. Pode haver diferentes reflexões de informações futuras, tente lembrar. Tente também encontrar uma conexão entre o passado e a esfera de controle futuro através da coordenada atual, no momento atual. Através do sistema do seu corpo ou, de outra forma, através do sistema de sua reação. Encontre essas conexões aqui, agora, e tente ver na esfera de controle comum as partes que correspondam às informações do futuro e às informações do passado. Isso é muito fácil de fazer no nível da percepção. Basta aceitar parte da esfera como passado. Então você percebe o futuro quando ele começa a se formar, ou simplesmente o determina no momento do momento atual. Desta forma, nesta parte da palestra, chegamos ao ponto em que o futuro à sua frente, na esfera, começa a crescer em diferentes formas. Sua tarefa agora é definir a forma do seu próprio futuro, onde estão as esferas de controle coletivo e individual. Tente olhar para as informações de seu futuro, observar qual é a sua própria posição em relação a esse crescimento, o futuro. Como suas informações estão se desenvolvendo lá? Ao fazer isso, isole sua própria imagem para que ela permaneça autônoma e não interfira em nenhum outro elemento da realidade neste reino. É como se olhar no espelho. Depois de fazer isso, dê uma olhada ao seu redor. Onde estão os outros elementos? Onde estão as pessoas, objetos e todos os outros elementos da realidade? Agora tente descobrir sincronicamente comigo onde estão as diferenças na determinação da sala. Como a percepção do ar difere da percepção de um ser humano? A diferença é grande. Você pode reconhecer uma pessoa com o primeiro impulso, mas o ar, o espaço externo, geralmente precisa ser identificado. O que fazemos agora? Observamos a situação e vemos que os elementos de controle que são formados a partir da consciência e podem ir a qualquer ponto do espaço-tempo são construídos sobre uma característica de 2 parâmetros. A primeira característica são as características individuais, a segunda, as características exteriores. Agora, como um trabalho independente, encontre as conexões que existem entre sua própria característica e qualquer outra característica. Veja como seu próprio atributo forma toda a realidade externa. Observe no nível da consciência quais pensamentos e imagens surgem no processo. Cada imagem, cada pensamento está, neste caso, a informação correspondente a este desenvolvimento. Isso vai levar algum tempo. Vou ficar de olho no processo. Como próximo elemento do controle, fazemos o seguinte: separamos as partes em que ocorre a organização de suas informações individuais. Você faz isso no espaço físico na minha frente. Separe o espectro de tarefas de todas as pessoas presentes aqui de tal forma que essas tarefas representem um reino multiespectral e multicolorido. Em seguida, levante-o 1,5 metros do chão e observe as tarefas dos presentes. Por exemplo, a tarefa de aprender um controle específico como parte desta palestra, etc. Torne estas tarefas ótimas do ponto de vista de sua solução. Tente trabalhar em sincronia na criação da solução ideal. Veja o que todos estão fazendo. Tente fazer isso de forma que, quando alguém já estiver concluído alguma tarefa, você apenas passe para a próxima. Essa construção começa a crescer, tem a mesma forma de desenvolvimento esférico, que é a construção que caracteriza os processos futuros. A diferença é que a esfera não cresce no espaço mental, no espaço da percepção mental, mas no espaço da alma. Eu introduzi o termo alma. A alma é uma unidade autônoma da realidade. No espaço da alma, onde pode ocorrer seu desenvolvimento, há algo como o crescimento da imagem geométrica.
ocorre quando se exerce controle coletivo sobre as próprias tarefas e as dos outros. Você obtém o crescimento deste objeto de informação. O objeto está localizado um pouco abaixo do espectro de luz alocado de tarefas. O espaço da alma tem características especiais. Eles são tais que cada elemento do espaço é infinito no nível da percepção mental. Quando tomamos a mente como um receptor da percepção, por assim dizer, a mente percebe cada elemento como um sistema infinito. Visualmente, esta área existe à sua frente independentemente de todos os elementos da realidade física. Determine a área como uma área de compreensão. Isso significa que em um nível mental e lógico você vê que é assim que você entende o sistema. Agora faça isso da maneira mecânica também. Introduza quaisquer perguntas e quaisquer elementos da realidade neste espaço. Então, no nível espiritual, obtém-se a compreensão do que deve ser feito para resolver uma questão, problema, ou para obter uma resposta direta à questão. O controle de todos os eventos, incluindo os futuros, mas também os passados, consiste em separar o espaço de desenvolvimento da alma e introduzir uma tarefa neste espaço de tal forma que a tarefa já contenha uma solução. Então se entende que a questão foi resolvida. Você também pode trazer algo que deseja para essa área, como manter uma determinada tecnologia ou metodologia, para que você possa trabalhar livremente aqui. O principal é que você forme claramente o ponto de partida do que deseja. Do ponto de vista da realização de tarefas de macro-resgate, esta esfera, espaço de desenvolvimento da alma, no ponto de resgate macro, ele está abaixo. Quando se começa a mergulhar nesse pequeno ponto, vê-se que ele também possui características infinitas, já no nível do pensamento. Isso significa que a transição para o nível da mente do nível da alma tem características infinitas. Mas quando entramos na informação de um pensamento, o pensamento tem suas características finais na percepção. Se olharmos para os contornos do espaço da alma, esfera, percebe-se que em sua fronteira nasce o espírito humano.